Você sabe como foi a ceia do Senhor exatamente como está escrito? Fala galera, eu sou Denis Bofarim e esse é o canal Buscando a Verdade. Antes de entrarmos na ceia propriamente dita, vamos ver o que significa ceia. Ceia, a ação ou efeito de cear, a última refeição que se faz antes de dormir, refeição da noite, jantar. Religião, numa celebração religiosa, o rito da comunhão. Religião, a última ceia, a última refeição que Jesus fez com seus apóstolos, Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Bom, sabendo agora o que é uma ceia, que é jantar, vamos ver agora como foi a ceia do Senhor, que foi o jantar da Páscoa. Vamos utilizar aqui o texto que é mais usado no sistema religioso, que é em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23. Mas, porém, vamos usar alguns detalhes que falam em outros versículos que não falam nesse texto. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Bom, mas espera aí. Em Mateus 26 tem uma informação que nesse texto não tem. Essa mesma informação podemos encontrar em Marcos 14, 22. Em Mateus 26 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui tem a informação de que eles já estavam comendo. Enquanto eles comiam, então Jesus pegou um pão. Vamos ver como ficaria isso. Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Vemos então que é um pouquinho diferente do que é passado para nós no sistema religioso. Eles estavam comendo quando Jesus pegou o pão e partiu e disse que era dado por vós. Lembrando que esse pão era o pão asmo, o pão que era de comemoração da noite da Páscoa. Esse pão não tinha fermento, ele parecia uma bolacha de água e sal. Esse pão, somente os judeus, a casa de Israel, poderia comer e também celebrar a Páscoa. Um incircunciso não poderia, um gentil, um estrangeiro não poderia comer do pão ou celebrar a Páscoa a menos que fosse circuncidado. Assim ele seria considerado natural da terra. Bom, isso você pode verificar aqui no vídeo que eu vou deixar no card, explica muito mais sobre esse assunto. Lemos o versículo 23 e o 24, agora vamos ler o 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado. Já aprendemos que ceia é jantar. Então, eles acabaram de comer. Depois que ele partiu o pão, eles terminaram de cear. Eles já estavam fartos. Eles já tinham comido, já passou algum tempinho.
até eles terminarem de jantar. Então ele pega o cálice e diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazem isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Opa, peraí. Aí ele está falando para fazer isto todas as vezes que eles beberem do cálice em memória dele. E não que era para beber do cálice em memória dele. Era para fazer isto em memória dele todas as vezes que eles beberem do cálice. Ou seja, então há um pequeno erro de interpretação aí. Mas fazer isto o quê? Fazer isto o que eles acabaram de ter feito. Fazer isto o que eles tinham acabado de fazer. Ou seja, a comunhão, se reunir para partir o pão. Era para fazer isto em memória de Jesus todas as vezes que eles beberem do cálice. O cálice representa o sangue de Jesus na cruz. O pão representa o próprio corpo de Jesus na cruz. O pão, já vimos em outro vídeo, que ele representa os ensinamentos de Jesus. Então é para fazer isso, a comunhão e partir o pão, que é o que? Os ensinamentos de Jesus. Realmente é dessa forma, tanto que olha o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16 e 17. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Paulo então está falando que o cálice é a comunhão. O pão é a comunhão em Cristo e na graça, que é a nova aliança. Ou seja, não tem nada a ver com celebrar comendo um pedaço de pão e bebendo um pouquinho de suco ou do próprio vinho. Não foi isso que aconteceu. Mas vamos ler os versículos 26 em diante. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Que pão? Os ensinos de Jesus. Jesus. Que cálice? A nova aliança, a graça em Cristo. Versículo 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo, do sangue e do Senhor. Muitos acham que comer do pão e beber do cálice indignamente é antes da ceia de comer o pedaço de pão e o cálice, é estar em pecado, mas não tem nada a ver com isso. Isso refere-se a não estar nos ensinos de Cristo e não estar na nova aliança. É estar fora da fé. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quando ele fala para examinar a si mesmo, é para ver se realmente estamos na fé, naquilo que Jesus ensinou. Porque naquele tempo havia muita doutrina de fariseus, muito fermento dos fariseus, que alguns fariseus se infiltravam no meio das pessoas de Cristo, da reunião em Cristo, e colocavam doutrinas que não eram doutrinas de Cristo, doutrinas do Messias, doutrinas do Criador. Por isso ele fala para examinarmos a nós mesmos se estamos na fé, para não cair nessas doutrinas, como acontece nos dias de hoje. Paulo ele repete um pouco disso em 2 Coríntios 13, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Por causa da doutrina dos fariseus, o fermento dos fariseus, eles se infiltravam no povo e assim ensinavam doutrinas de homens, outras doutrinas que não vinham de Cristo, e muitos acabavam se afastando. Por isso ele insistia, para que eles se examinassem. Mas qual era a fé? A fé é a nova aliança, que é amar a Deus e amar ao próximo. Se você ler essa passagem de 1 Coríntios 11, a partir do versículo 17,
você vai ver que não havia amor ao próximo ali, e que Paulo estava exortando, ele estava corrigindo a igreja de Corinto, e não mostrando que Jesus fez a ceia, não era isso. É só ler a partir do versículo 17, mas eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito grande. Por isso eu também falo aqui para você, examine-se você mesmo, se você está na fé, se você está na fé em Cristo e não na lei. Porque se você volta aos preceitos da lei, se justifica pela lei, você caíste da graça e se desligaste de Cristo. Então cuidado, ao tomar a Santa Ceia, ao comer um pãozinho, ao celebrar essa ceia, você volta à lei e não podemos ser justificados pela lei, porque agora é a graça, a fé. Nós agora, pelo Espírito, somos justificados pela fé. E aquele que faz você se justificar pela lei, ele te desliga de Cristo. Cuidado com essas doutrinas de fariseu. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, que você se inscreva no canal e ative o sininho e compartilhe esse vídeo. Até o próximo vídeo.